Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Dario Guimarães, sou treinador de corrida de rua, trabalho na área há mais de 16 anos e hoje, durante esta aula, que não tem edição, não vai acontecer nenhuma edição mirabolante, vai ser uma aula mais direta ao assunto e um pouco mais extensa. Então já estou te avisando no começo do vídeo para que você de repente faça o seu treino na esteira ouvindo essa aula, você faça alguma outra atividade ouvindo, porque é uma aula um pouco mais longa, certo? Qual o tema da aula? Eu quero conversar com você, ensinar você alguns pontos que são importantes quando a gente pensa em um treino de meia maratona, os 21 km. Essa é uma prova que ela tem algumas características no treinamento e algumas características comportamentais também. Então esse é o tema da aula, peço que você deixe o joinha no vídeo, só aperta esse botão que tem aqui embaixo, que é um joinha, que isso ajuda muito a divulgar o meu conteúdo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário, escreve aí nos comentários meia maratona, só para dar uma divulgada aqui nessa aula, certo? Vamos lá direto ao assunto, não vai ter edição como eu falei, então vamos que vamos. Meia maratona, essa prova hoje em dia, ela tem sido uma prova com um grande número de corredores. É um fato que em grandes eventos, quando o evento tem prova de 5, 10, 21 e 42, que uma boa parte, e em várias provas a maior parte dos participantes, está no 21 km. Então, de repente, o evento como um todo tem 25 mil participantes, só que uma boa porcentagem está na meia maratona. 25 mil é a soma de todos os participantes no evento, incluindo as 4 distâncias. É uma transição, normalmente você começa pelo 5 e pelo 10, fica um bom tempo nessas provas e depois você começa a mirar provas maiores. Ou talvez você tenha começado nas provas menores, você não gostava tanto porque é muito intenso e você já tem que começar muito rápido, e você em si rapidamente já foi para o 21. Então aqui está um ponto. O ideal, o mundo ideal, falando como treinador, para você correr bem uma meia, seria ter passado pelos 5 e 10, para depois subir com uma bagagem boa de treinamento para meia. Isso não acontece com algumas pessoas porque elas sabem que a prova é muito intensa, a de 5 e 10, você paga um valor alto na inscrição e de repente pagar um valor alto para correr uma prova de 5 não é tão interessante, e aí você pega e já vai direto para meia. Aí é um pouco mais complicado. Quando eu já vou direto, eu sofro muito no treinamento, porque meu corpo vai sofrer com o treino de uma prova longa, que é mais em cima de uma parte bem aeróbica, poucos estímulos extremamente intensos. É uma prova que exige um treinamento com uma duração de horas na semana maior, então preciso correr mais durante a semana para acumular realmente essa capacidade de suportar um 21 km, e é uma prova que exige bastante da parte muscular. Então se você está nesse segundo ponto, que pulou essa etapa de ficar ali pelo menos 1, 2 anos correndo só provas de 5 e 10, você acaba sofrendo um pouco. Professor, é possível mesmo tendo queimado etapa eu correr bem a meia maratona? É muito possível. Só que aí você tem que adequar e entender isso. Você pode ter um pouco mais de lesão, porque não tem musculatura ainda para suportar um treino de meia. Pode acontecer de você ficar mais cansado que o normal, diferente de uma pessoa que passou pela primeira etapa, onde ela já construiu rotina de treinamento, onde já aconteceu muita coisa, né, ali no treino em si. Agora, pensando na meia, o que eu vejo? Eu sou um atleta amador também, assim como você, que gosto bastante da prova. Esse ano eu corri 2 provas de 21 km. Eu corri a meia maratona de Porto Alegre, a da New Balance, e eu corri a meia maratona da ASICS no Rio. As duas são de uma marca esportiva, né? Corri as 2 provas. Nas 2 provas eu fiz boas provas dentro do que eu treino, lembrando que sou um atleta amador, assim como você. Fiz 1h27 em Porto Alegre e 1h25 no Rio de Janeiro. É uma prova mais fria e uma prova mais quente, apesar que não estava um clima quente. Falando o que eu observo na prática, antes de falar um pouco do treino em si, o que eu acho que muito corredor erra,
eu vejo muitos atletas quebrando ali por volta do quilômetro 16, 17 e no 18 para o 19 muita gente começa a andar. Então quebrar é você sentir o ritmo ali no 16, 17 e aí você vê que muito atleta diminui o seu ritmo. O cara tá correndo a 4 por mil, nossa, deu de dar soluço. Ele começa a correr ali a 4,15, 4,20, ele quebra o ritmo. E aí ele vai forçando mesmo com o ritmo quebrado, ele tá lutando contra o corpo dele. Quando chega no 18, 19, tem muito atleta andando. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui, que a garganta tá... A garganta tá pegando um pouco. Até perdão pela tosse, hein? Mas enfim, recapitulando. E aí o cara quebra no 16, 17, quando chega no 18, 19, tá sentindo muito e começa a andar. Aí tem alguns pontos. É claro que essa pessoa ela pode ter começado rápido demais, então ela é uma pessoa que treina certinho para meia maratona, só que ela começou rápido demais. De repente era para passar a cada 5 quilômetros para 21 minutos, e ela foi lá, entusiasmou e passou para 20, 40. Ou seja, ela correu 20 segundos mais rápido a cada 5 quilômetros. E aí você fala, ô tocinha chata. E aí você fala assim, pô, 20 segundos mais rápido a cada 5 quilômetros, se eu dividir 20 por 5, essa pessoa correu só 4 segundos por quilômetro mais rápido. Só que não é pouco. Parece pouco porque não é uma prova que você corre no seu limite, que você corre com a intensidade no teto. Mas não é pouco. Então, assim, esses 4 segundos por quilômetro mais rápido do que o programado vão cobrar lá na frente. Então, esse é o primeiro ponto. Se está definido para correr em um pace, corra nesse pace. Ah, mas está muito fácil, está aqui no quilômetro 8, no quilômetro 10 eu estou sobrando. A prova, até o quilômetro 10, você está aquecendo ainda. Você tem mais 11 pela frente. Então, é uma prova de paciência. Logo, as pessoas quebram primeiro por esse fator. Certo? Isso é fato, é um fato que acontece muito. Então, se você for correr uma meia, não fique impressionado com a pessoa que sai na sua frente muito forte, porque claro que tem quem suporta, né? Tem quem tá treinado para aquele pace, mas muita gente erra. Porque vem de provas menores, tá acostumado a correr com o coração lá no teto e pensa que a meia maratona é assim. E é por isso que você tem muito bom corredor de 5 e 10 que não corre bem a meia, porque não sabe correr a prova. Segundo ponto, e já vai deixando o joinha no vídeo, ó. Deixa o joinha no vídeo se você esqueceu no começo. Segundo ponto, as pessoas muitas vezes não sabem treinar para meia maratona. O que é saber treinar na meia maratona, para meia maratona? Antes de tudo, você tem que entender que a predominância dessa prova está em uma zona mais aeróbica. Se a gente pensar naquela Z1 a Z5, Z1 é muito leve, uma caminhada, e Z5 é muito alto. Z5 é uma zona de VO2 máximo, que é aquela zona de treinos de tiro curto, tiro muito intenso, ou tiro longo ali também, né, que entra na zona de VO2 com uma pausa maior. Tiros muito intensos estão na zona de VO2, né, baseado no batimento. Isso aí tem aulas aqui no canal onde eu explico. Então, dentro da Z1 a Z5, eu tenho ali a Z3 e a Z4. A Z3 é uma zona bem aeróbica. É uma zona que eu tô em uma intensidade moderada, não é leve, mas é uma intensidade de certa forma confortável. E a Z4 eu estou um pouco já desconfortável, como se fosse um treino ritmado. Eu vou fazer o meu treinamento para meia maratona com predominância mais nessas duas zonas, Z3 e Z4, quando eu penso em treino um pouco mais intenso. Uma parte do treinamento eu vou fazer também na Z2, ali treinos mais lentos. Claro que, pessoal, eu, com os meus alunos, eu não fico muito batendo em cima de zona. Eu normalmente faço o teste prático, você que quer ser meu aluno, inclusive, depois eu vou explicar como você pode fazer isso. Mas eu normalmente defino, através de testes práticos, os ritmos do treino intenso, treino de limiar, do treino de tiro, e as rodagens eu dou um percentual ali do que a pessoa pode fazer, eu deixo um pouco mais à vontade. As rodagens leves no caso, né? Deixa eu só tomar mais uma água aqui que a garganta aqui tá osso. Desculpa quem tá pelo fone de ouvido aí, viu?
Então, assim, por que eu tenho que entender esse ponto? Porque se eu ficar fazendo meu treino, batendo muito em zona muito alta, treino muito intenso, coisa muito curta, eu não construo condicionamento para correr meia maratona. Ou seja, o que eu entendo aqui? Eu entendo... Nossa, esse é o vídeo que eu mais tô tossindo na história. Eu entendo que eu preciso, primeiro, de várias horas por semana, porque se a prova tem 21 quilômetros, ponha que você vai levar 1h45 para fazer. É 1h45 de prova. Logo, não dá para ficar fazendo treino de 40 a 50 minutos. Você não vai gerar adaptação no seu corpo. Então, assim, o que eu entendo? Que se eu ficar fazendo um treinamento onde eu dou muita pancada, com um treino ali de 40, 50 minutos, estourando 1 hora, eu vou ficar rápido, eu vou achar que eu estou muito bem para correr a meia maratona e no dia eu não vou correr bem. Primeiro porque eu cansei meu organismo ficando em zonas muito altas, isso judia do organismo. E segundo, você não fez os treinos maiores. Você não ficou um tempo maior correndo para adaptar a sua musculatura. Você não acostumou a sua parte cardiorrespiratória a ficar ali com um batimento mais elevado por 1h20, 1h30, 1h40 de rodagem. Logo, o cara que de repente treinou mais volume em tempo de horas numa intensidade mais moderada, conforme eu dei um breve ensinamento aqui para você, muitas vezes esse cara não teve um desgaste muscular tão agressivo, né? Como você teve. Você vai falar que a sua rodagem estava dando 4,20 e a dele 5 por mil, e ele na prova correu melhor que você. Porque ele soube colocar o estímulo mais, eu diria que mais dentro da zona que ele tinha que colocar. Entendeu? Então você que está vindo de prova curta, entenda que meia maratona não se treina dando pancada. Ah, professor, o senhor está falando isso, então já que não se treina dando pancada, isso significa que eu vou só fazer treino leve, não tem tiro? Quando eu penso em meia maratona, tem tiro e não tem só treino leve. Entenda que você vai fazer um tiro onde você não vai entrar muito em zona 5, porque não tem porquê. Mas entenda também que não é um tiro lento. É um tiro um pouco mais rodado. E aí eu tenho que pensar no meu tempo de exposição, que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos à distância. Se você não sabe, eu tenho uma assessoria à distância, totalmente online. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, da minha assessoria, para você estar conhecendo. E se você quiser ser meu aluno, eu estou com algumas vagas, eu trabalho com um número restrito de alunos. Vou deixar o WhatsApp aqui para você chamar a minha equipe lá no WhatsApp, conversar e ver se é interessante para você. É um trabalho personalizado, onde você conversa comigo no WhatsApp, onde eu monto todo o seu treinamento, tudo certinho. Certo? Então se você tem interesse em ser meu aluno à distância, ser orientado por mim, eu que vou montar tudo, chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Mas continuando, eu preciso, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, de tempo de exposição. Então eu não vou fazer um treino de tiro de 10 de 400, que vai dar ali, vamos supor, 35 minutos de exposição. Eu vou fazer um tiro mais rodado, com volume maior, rodado no sentido de ser um pouco mais lento, mas com volume maior, muitas vezes com pausa ativa, para que eu fique ali 1 hora, 1h10, dentro da parte principal do treino, que é a parte do tiro. Certo? Tá entendendo? Então assim, não é um tiro que eu vou chegar no meu limite, não é um tiro que eu vou chegar no meu limite, mas é um tiro dentro do meu pace de meia maratona, mais próximo dele, às vezes até um pouquinho acima, só que com tempo de exposição maior. Então uma coisa é fazer uma sessão de tiro extremamente intensa que dá 35 minutos, outra coisa totalmente diferente é uma sessão que dá 1 hora, com um pouco menos de intensidade. Essa sessão de 1 hora é muito melhor para correr meia maratona, porque cai naquilo que eu falei, acostumar o corpo a ficar um tempo maior correndo de forma contínua. Então existe sim tiro quando eu penso em meia maratona, tem que fazer tiro. Outro treino que é importante é o treino ritmado. Aí eu tenho dois tipos, eu posso fazer um ritmado um pouco mais lento que o meu pace de prova, então vamos supor que eu programo, né? Eu tenho que definir, claro, baseado em muita coisa,
Mas vamos supor que eu programo correr a meia maratona a 4,15 por quilômetro. Se eu rodo um pouco acima, 4,25, 4,30, ou seja, entre 15 a 20 segundos, em média aí, é mais lento que o meu pace de prova, eu estou fazendo um treino ritmado, que de repente eu aguento ele por 1h20, 1h30, 1h40, ou 1h15, aí tem que montar certinho de forma individualizada, como eu faço na minha assessoria. Então eu posso fazer um treino ritmado, onde o pace não é lento, só que... Nossa, perdão pessoal, bem hoje que eu não vou editar o vídeo, eu tô com muita tosse. Só tomar uma aguinha. Na verdade é esse tempo doido, né? Muda toda hora, cara. Uma hora tá frio, daqui a pouco já tá calor, toda hora muda o tempo. E aí a gente, pra aguentar é difícil, né? Pra aguentar é difícil essa mudança doida de temperatura. Mas aí voltando aqui, pessoal. Então se eu tenho um treino ritmado, ali 15 a 20 segundos mais lento que o pace que eu imagino fazer em prova, esse é um treino intenso, ele não é leve, mas não é no meu limite e é muito interessante. Até para eu adaptar o meu organismo a ficar um período maior correndo em uma intensidade que não é leve, certo? Então um ritmado mais lento que o ritmo da prova é um treino legal. Um outro treino que eu passo muito para os meus alunos são os treinos de limiares, né? De limiar no caso. Limiar, nós temos vários limiares, né? Mas basicamente o treino de limiar, que é inclusive uma das últimas aulas que eu coloquei aqui no canal, ele vai durar em torno de 45 minutos, 50 minutos em média, onde você corre no seu máximo. Ou seja, o treino de limiar, ele vai ser mais intenso que o meu ritmo de meia maratona. Porque a meia maratona eu não vou fazer em 50 minutos. Senão eu bato o recorde do mundo absurdamente. Absurdamente. Se eu entendo que em um treino de limiar eu vou suportar esse treino em torno de 50 minutos, estourando 1 hora, eu diria mais 50 minutos para um atleta amador, eu vou conseguir sustentar esse ritmo que é o mais intenso que eu suporto por esse tempo de exposição, um ritmo mais intenso que o da meia. Se eu faço uma meia para 1h20, que é um amador avançado na meia maratona, em 50 minutos eu faço um pace mais rápido. Vou dar um exemplo aqui prático. Se eu tenho pace de 3,50 na meia maratona, eu consigo correr por 50 minutos num pace de 3,42, dando só um exemplo. 1h20, né? Se eu tenho um pace de 3,50 e eu seguro esse pace por 21 km e eu vou fazer um treino que vai dar 14, eu vou conseguir fazer mais intenso. Então um treino de limiar, quando a gente pensa em meia maratona, ele é mais intenso do que o ritmo da meia maratona. Entendeu? Então aqui dentro disso que eu estou falando para você, eu já coloquei 3 tipos de treinos intensos. Primeiro, o ritmado mais lento que o pace de prova, só que próximo. Segundo, os tiros, onde eu expliquei para você que precisa de um tempo de exposição maior. Terceiro, que eu coloquei para você aqui, são os treinos de limiar, certo? Aí um outro ponto que as pessoas acabam errando são as rodagens. Uma coisa é você fazer um volume bom, um tempo de exposição na semana. Vamos colocar ali que você treinou a semana toda, você olhou lá no seu relógio e tá ali que você fez 7 horas de corrida na semana. Vamos supor que você treinou todo dia. Um exemplo aqui, um exemplo só, tá bom? Então você treinou 7 dias da semana, fez 7 horas de corrida na semana, só que você corria 1 hora por dia. Só 1 hora por dia, sempre 1 hora por dia. Então o que faltou aqui? Primeiro, você fez um volume, um tempo de horas de corrida muito bom. Isso é só um exemplo, não queira fazer 7 horas por semana. Isso é só um exemplo, tá? Tem que falar assim, que senão pode ter pessoas que pegam isso aqui e tentam replicar. Mas não é assim essa parte da aula, tá bom? Então se você faz 7 horas por semana, você tem um tempo de atividade muito bom. Só que você precisa ter um tempo específico. Então não adianta eu treinar para meia maratona e todo dia eu correr 10, 12 quilômetros. Lembra que eu falei? Eu não tô nem próximo do que eu vou enfrentar na meia.
E aí eu tenho um volume bom no fim da semana fazendo a somatória, mas eu não tenho um treino bom para meia maratona. O que eu preciso? Eu preciso de rodagem de 18, de 20 km. Eu preciso acostumar minha cabeça, preciso acostumar meu coração, preciso acostumar minha musculatura. Eu preciso de rodagem de 14 a 16 km no meio da semana. Preciso, até para que esse treino contribua com esse. Eu só consigo fazer o mais longo bem quando eu faço um semilongo bom. Certo? O meu longo é bom quando o semilongo é bom. Então não adianta nada você que de repente pensa só no volume como um todo, fazer um volume que não é específico. O volume tem que ser específico. Em contrapartida, eu não posso todo o treino ficar rodando 1h20, 1h30, tá? Senão eu vou me arrebentar muscularmente falando. Eu não posso fazer isso daí também. Não é porque o professor está falando isso que todo treino tem que ter 1h40 de duração, 1h50, não. Tem dia que você vai rodar 8 a 10 km. Talvez para abrir a semana, porque você já vai ter outros treinos maiores. Então não é todo o treino também. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que tudo depende de cada aluno. Eu tenho alunos que correm meia maratona, que eu trabalho com um volume X. Tem outros alunos que eu trabalho com volume Y. Tem aluno que responde muito bem a rodagens maiores. Ele precisa muitas vezes rodar um 22, um 24 km para se sentir seguro, para correr uma meia. Normalmente alunos um pouco mais avançados. Tem alunos que estão ganhando experiência, já estão correndo bem a meia, que eu trabalho com rodagem de até 18 a 20 km. Então, quando eu monto uma planilha para o meu aluno, eu penso em tudo. Primeiro que eu tenho que conhecer esse aluno, por isso que no primeiro mês eu sempre faço uma transição, que é pegar o treino que esse aluno vinha fazendo, trabalhando com outro professor, outro colega de profissão, e aí ele veio para treinar comigo, para seguir a minha linha. Então eu tiro esse treino que ele vinha fazendo, certo? Eu vejo o que foi bom, o que foi interessante ali para ele. Eu pego, faço uma anamnese, né? Pergunto para esse aluno como que era. E aí eu vou fazer um mês de transição, que é um mês com pouco menos de volume. Dentro desse mês, o organismo desse aluno, ele vai se recuperar. Então vou recuperar o organismo dele de todo aquele estímulo que ele fazia. Recuperando esse organismo, onde ele vai estar treinando, só que um pouco menos, já entrando na minha linha de treinamento, durante um mês só que ele vai treinar um pouco menos. Depois, no fim desse mês, ele vai fazer um teste de 3 km ou de 5 km, aí eu defino de acordo com cada aluno, para que depois, no segundo mês em diante, a gente comece um trabalho dentro da minha linha de treinamento. É dessa forma que eu trabalho há mais de 16 anos. Eu entendo o que esse aluno fazia, eu sei o objetivo dele, eu faço essa transição de um mês, que é importante ter, para depois a gente trabalhar de forma mais agressiva. E os resultados sempre são muito bons mesmo. Eu vou até colocar aí para você, e a aula não acabou, mas os depoimentos aqui de alguns alunos, um print só, acho que está até passando aí na sua tela. Então não são só alunos de meia maratona, é claro, eu treino corredores de 5 km, de 10, 21, 42, já treinei atletas de elite, mas eu falo para você que é muito importante entender como um todo em que ponto que você está. Claro que eu gostaria que você clicasse no link da descrição, conversasse com a minha equipe no WhatsApp para você se tornar meu aluno. Mas caso você não consiga no momento, espero que você consiga muito em breve, porque seria muito bom ter você na minha assessoria treinando comigo, não é com outro professor. Eu espero que você esteja entendendo dentro de tudo isso o que é um treino de meia maratona. Então, só fazendo mais alguns adendos, entender todos esses pontos. Entender que não é do dia para a noite que eu vou correr uma meia maratona boa. Entender que eu preciso aprender a treinar para meia maratona. Eu preciso aprender a ter paciência, porque é uma prova que exige paciência no dia. Não adianta começar forte, passar o primeiro 10 muito rápido, isso vai cobrar você lá no 16, 18. Ao mesmo tempo que quando você quebra o ritmo ou tem que andar, você que busca performance e teve que andar na meia, não se sinta mal. Claro, tem que ficar desgostoso com isso, né? Ser humano tem sentimento, então você tem que ficar bravo até com você mesmo. Mas analise se você não errou um desses pontos que eu falei. São pontos que eu cravo aqui pra você
que vão fazer muita diferença na sua preparação e com certeza no dia da prova, independente do seu pace, tá? Essa aula aqui onde eu tossi mais que não sei o que, essa aula não é só para quem corre abaixo de 4 por 1000 ou abaixo de 4,30. Essa aula serve para você que corre 5 por 1000, 5,20, 5,30, 6 por 1000, você que vai fazer a sua primeira meia maratona. Todas as aulas do meu canal, claro que tem algumas para determinados tempos, mas essas assim onde eu falo sobre uma distância, elas são para todos os níveis de corredor. Então, como resumo final, eu falo aqui para você que a meia maratona é uma prova interessantíssima, uma prova gostosa de correr. Veja bem a prova que você vai fazer também, veja o percurso se não tem muito morro, veja a temperatura se não é uma prova muito quente, porque o calor prejudica demais o rendimento. Se alimente bem, não tenha medo de comer, quer treinar bastante, tem que comer bastante. Esse é o lema. Não tem outra história, não tem como treinar bastante sem comer bastante. Suplemento não é comida. Suplemento, o nome já diz, vem para suplementar o que você não faz na comida. Primeiro ponto é comer bastante. Não tenha medo de carboidrato, não tenha medo de tomar água no decorrer do dia, não tenha medo de tomar água na prova. Procure dormir o que dá para você dormir. Eu sei que é muito pregado, a turma adora postar foto de relógio que dormiu 9h30, mas isso é mais coisa para adolescente, né? Mais coisa é para cara que ainda não casou, mulher que de repente não casou ou nem quer casar, que tem uma outra realidade. Você aí que casou, que tem seus filhos, tem que cuidar da sua esposa, você esposa que trabalha fora e ainda tem que cuidar da casa. A realidade, eu posso falar também como alguém que é casado, a nossa realidade é outra. Então não adianta achar que nós vamos conseguir dormir 8, 9 horas por dia, porque isso é muito difícil. Durma o que dá para você dormir. Se são 5 horas, durma bem as 5 horas. Se são 6, durma bem as 6. Não fique usando como desculpa você dormir menos de 8, 9 horas por dia. Claro que seria bom, mas dá para treinar bem sim. E eu tenho vários alunos que dormem 5, 6 horas por dia, porque é o que dá. A vida adulta funciona dessa forma. Certo? Peço que você que quer treinar comigo, se tem interesse, clique no link e converse no WhatsApp. Se você chegou até esse momento, escreve meia maratona. Não, na verdade escreve assim, deixa eu pensar o que você pode escrever. Escreve corrida simples, que é o nome do canal, só para eu saber que você chegou até o fim. Então escreve corrida simples. Deixa o joinha no vídeo, que isso é muito importante, só apertar o dedo no like. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até a próxima aula, bons treinos, um abraço, falou, valeu e fui! Fala pessoal, beleza? Passando aqui para falar sobre o professor Dário aí. Meu nome é André, já estou na quarta planilha aí como professor. O que eu tenho para falar sobre o método. Primeiro, sabe levar você do seu atual nível de treinamento para o nível de treinamento que ele gosta de trabalhar. Então tem uma planilha de transição muito boa, do qual você vai progressivamente chegando aí no nível de treinamento do método dele. Estou na quarta planilha aí, estou me preparando para minha segunda maratona, mas no meio do caminho aí já veio o RP de 10 km, já veio o RP de 21, então posso assegurar para vocês aí que o método é muito bem feito, muito bem planejado, beleza pessoal? Vale muito a pena aí trabalhar com o professor